Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre a situação dos índios Yanomami e o descaso por parte do então governo Bolsonaro, que resultou, dentre vários outros problemas, na morte de mais de 500 indígenas Yanomamis, principalmente crianças, né? Principalmente crianças. E olha só a notícia que se tem hoje. Além dos descasos, de todo descaso que foi demonstrado, a notícia diz aqui que está no 247 e que está no Globo, reportagem do Globo. O Bolsonaro repassou a ONG evangélica verbas destinadas para Yanomamis. Aí se pergunta o que é que se fez, o que é que essa ONG fez para atender os índios Yanomami, uma vez que grande parte das crianças aí morrendo de desnutrição e por contaminação também da água em razão do garimpo ilegal e outras doenças. Então, Bolsonaro repassou à ONG evangélica verbas destinadas para Yanomamis. Tudo indica que os recursos foram mal interpretados, foram mal empregados, beneficiando a organizações pouco eficientes e até mesmo garimpeiros donos de empresas, aponta a reportagem do Globo. Após imagens de Yanomamis padecendo por conta de severas doenças e desnutrição virem à tona durante o final de semana, reportagem do jornal Globo, publicada nesta quinta-feira 24, apurou que, na verdade é terça-feira, né, 24, apurou que as verbas existiam para sanar a grave crise no local, mas que o governo de Jair Bolsonaro possuía outras prioridades. Aí diz mais: a resposta ainda precisará de uma investigação ampla, mas tudo indica que os recursos foram mal empregados, beneficiando organizações pouco eficientes e até mesmo garimpeiros donos de empresas de transporte aéreo na região, relata o jornalista Álvaro Gribel. A análise mais atenta revela informações que saltam aos olhos. A entidade que mais recebeu recursos foi uma ONG evangélica chamada Missão Kaiowá, que diz estar a serviço do índio para a glória de Deus. Nesses 4 anos foram 872 milhões, olha só, 872 milhões enviados a essa organização sediada no Mato Grosso do Sul, quase o dobro da segunda entidade que mais recebeu recursos, o Instituto de Medicina Integral, o professor Fernando Figueiredo, com 462 milhões, aponta a reportagem. A reportagem ainda revela que, de acordo com o presidente da URI, Associação Yanomami, Júnior Ecurari Yanomami, explica que a ONG Kaiowá faz apenas a contratação de funcionários como médicos e enfermeiros, mas que eles não têm entrado nas terras indígenas nos últimos 4 anos. Uma outra fonte que trabalhou na FUNAI, mas que preferiu não ser identificada, diz que a Kaiowá contrata pessoal pelo período de 1 ano, fazendo demissões em dezembro para ir recontratando em janeiro. Isso cria um déficit de pessoal justamente no primeiro mês do ano. O objetivo é evitar o vínculo empregatício. De acordo com a reportagem, para as terras indígenas e Yanomamis, o portal da Transparência mostra que 51 milhões de um orçamento de 59 milhões em 2022 foram executados. Júnior Ecurari Yanomami explica que a maior parte desses recursos foi utilizada para a contratação de empresas de transporte aéreo, como aviões e helicópteros,
que levam médicos e funcionários para a região. Segundo essa fonte da FUNAI, muitos deles têm como donos os próprios garimpeiros que passaram a diversificar seus negócios. Além da responsabilidade na distribuição de verbas, o governo também foi omisso. De acordo com informações divulgadas pela coluna de Guilherme Amado, no jornal o Globo, em outubro daquele ano, uma nota técnica enviada pela então ministra Damares Alves ao Planalto, assinada em 6 de julho por Ezequiel Roque, pedia que Jair Bolsonaro retirasse da lei de proteção aos indígenas a obrigação da União, estados e municípios fornecerem itens como água potável. Veja só, que absurdo. Leitos também de UTI, ventiladores pulmonares, materiais de limpeza, higiene e desinfecção e informativos sobre a Covid-19. Isso aí foi feito, o Bolsonaro acatou esse pedido da Damares para retirar esses recursos aí, e aí o que aconteceu? Houve denúncia, o Supremo Tribunal Federal foi acionado e aí obrigou que o governo Bolsonaro atendesse os povos indígenas, como o povo Yanomami, e que, digamos assim, revogasse essa medida aí, desobrigando a União dessa responsabilidade no que diz respeito aos índios Yanomami, a necessidade de saúde. Mas mesmo assim, mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo agido, determinado que o governo Bolsonaro teria que atender os Yanomami, que foi necessário, por exemplo, água potável, leitos de UTI, ventiladores pulmonares, materiais de limpeza, higiene, desinfecção, informativos sobre Covid. Mesmo assim, não foi feito nada. Se vê que os índios ficaram amigos. Agora, o que é triste dessa notícia é a demonstração clara do desprezo, do desprezo por parte do governo Bolsonaro. Quando eu digo governo Bolsonaro, não é apenas o presidente Bolsonaro, é o governo em si, a instituição do governo, e que tem, inclusive, os principais responsáveis, como, por exemplo, o ministro da Justiça, a ministra dos Direitos Humanos, a FUNAI, e outros responsáveis que não agiram de maneira correta, adequada, para atender o povo Yanomami. E mais ainda, observe que a quantidade de dinheiro que essa ONG recebeu, essa ONG evangélica, e pelo que consta, não atendeu a contento, evidentemente, porque senão não teria morrido tantos índios Yanomami, tantas crianças por desnutrição e outros problemas, outras mazelas aí da saúde. Então, se vê claramente que houve uma omissão por parte do governo Bolsonaro, uma omissão por parte dos principais responsáveis, como no caso a Damares. Outra coisa que chama atenção também é que os recursos que eram destinados para essa ONG, mesmo inclusive para levar médicos, enfermeiros, etc., isso, pelo visto, não foi feito, e também há uma denúncia grave aqui de que os garimpeiros não deixavam, eles impediam que os médicos, que pessoas, determinados enfermeiros, chegassem a essa região para atender o povo Yanomami. E mais ainda, os recursos que eram utilizados quando era para ser enviado, por exemplo, médicos, profissionais para atender a área, na verdade, aluguel de avião, de helicóptero, coisa desse tipo. Na verdade, os garimpeiros que se davam bem com isso, porque eles que, por exemplo, eram os responsáveis por aquela ação. Então, vê-se aí que há
cada vez mais que se abre essa história, que se busca mais sobre essa história, mais se percebe a ação absurda, deplorável do governo Bolsonaro no que diz respeito aos povos indígenas, no que diz respeito a essa situação dos Yanomamis. Se as coisas tivessem sido feitas conforme, inclusive, os recursos foram enviados, então, claro que essas pessoas, esses povos indígenas, essas crianças indígenas não teriam morrido de inanição, de desnutrição e de mazelas provocadas pela grilagem, pelo garimpo ilegal. Então, é uma denúncia gravíssima, que não por acaso, né, é gravíssimo, e não por acaso que o ministro da Justiça, Flávio Dino, tem entrado com ação, inclusive, para denunciar o governo Bolsonaro ao Tribunal de Haia por crime de genocídio aí no mundo. Então é isso aí. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais para seus amigos, para suas amigas. E até o nosso próximo vídeo.